Graças e paz, igreja. Vamos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto, onde estaremos comemorando aí 45 anos da Igreja Betel, mais um ano de vida, graças a Deus. Eu vou iniciar esse culto com uma oração com os irmãos. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais esse momento aqui na tua casa, Pai. Quero agradecer a cada um que está aqui presente, Senhor meu Deus. Que o teu Espírito Santo, Pai, flua neste lugar, neste momento, Pai, através do louvor, da adoração e da palavra que vai ser ministrada aqui no teu altar. Abençoe também aquele que está nos assistindo, Senhor Deus. Que o Senhor cubra com o teu Espírito Santo, Pai, e que o louvor e a adoração toquem em seus corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja
seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Cabe tudo designar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. Esse próximo louvor, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão colocar a gasofilácio. Busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Passo a palavra agora ao pastor Lúcio.
Muito queridos, graças a paz, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o vídeo, assistir o curso de casa. Antes de falar algumas coisinhas aí, conhecer os nossos visitantes, a Gabriel, a casa, sejam muito bem-vindos. Na verdade, a gente tem uma dobradinha de Gabriel hoje, né? O Gabriel aqui, o Nazar, Gabriel Nazar na praia, a Tamires, sejam bem-vindos também. Deus abençoe. É tempo de nós comemorarmos, é tempo de comemoração, é tempo da gente render graças ao Senhor pelos 45 anos de organização dessa igreja, dia 15 de novembro de 1975. Eu nem nasci, nem pensava em nascer ainda. E a igreja já estava sendo organizada. E a gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Gratidão ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E essa igreja é dele, é por ele e é para ele. E tempos comemorativos, tempos de aniversário especificamente, já falei isso aqui algumas vezes, para mim é tempo de reflexão. Acho que é tempo da gente olhar para dentro, da gente olhar para trás, da gente olhar para o hoje e tentar vislumbrar o futuro, tentar imaginar o futuro ou desejar algumas coisas para o futuro. E eu gostaria de meditar um pouquinho a respeito disso com vocês hoje, olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então nós vamos olhar para Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 3, tá? Colossenses 1, a partir do versículo 3. E nesse momento que Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, o Paulo está preso, e ele escreve essa carta, então, para a igreja que está em Colossos, essa igreja que não foi fundada, não foi plantada pelo apóstolo Paulo, ela foi plantada por Epafrodito, e Paulo depois foi desenvolvendo uma relação aí com essa igreja. E o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja porque o que estava acontecendo ali é que a igreja estava sendo alvo de algumas heresias que colocavam em descrédito a pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, vem tentar combater isso com o seu ensino. E nesse primeiro tempo aqui, digamos assim, nesse primeiro olhar para essa carta, nesse primeiro capítulo, nesses versículos que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele faz o seguinte, ele olha para o presente daquela igreja e ele intercede pelo futuro. Se você já abriu aí Colossenses capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 3 até o 14. Colossenses 1, 3 a 14. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e frutificado, dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Versículo 7. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Epáfras, esse que fundou a igreja. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto
e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Versículo 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Senhor Deus, nós queremos olhar para esse texto com reverência, entendendo que o Senhor fala, porque essa é a Tua palavra. Então, que ao comemorar esse aniversário da igreja, o Senhor possa falar com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa falar conosco e que nós possamos responder à Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu não sei se está muito alto para vocês aqui, aí, mas está muito alto para mim aqui. Se puder dar uma baixadinha, por favor, Johnny. Som. Ei. Aí, melhorou. Ok, como eu disse, Paulo é o autor dessa carta. Essa carta foi escrita ali, em média, em 59 depois de Cristo. E Paulo fala que está escrevendo essa carta, tudo mais. Quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo 4, os versículos 3, 10, 18, a gente vai ver que ele se identifica ali. Paulo não conhece os Colossenses, como eu já disse para vocês, mas ele está escrevendo a essa igreja. E ele está escrevendo para combater uma heresia que estava surgindo no meio do povo, que tinha a ver com falar que Jesus Cristo, ou a obra de Cristo, era insuficiente. Paulo vem, então, com essa carta, trazer a suficiência de Jesus Cristo. E nesse primeiro pedaço aqui que nós lemos, como eu disse, Paulo, ele está falando para a igreja, olha, tenho ouvido falar da vida de vocês como igreja. Então, ele destaca algumas características daquela igreja. Paulo, com gratidão pelo presente, destaca que aquela igreja tem uma fé alicerçada em Cristo. A gente vai ver isso dos versículos 3 até o 8. Se você quiser ir acompanhando, fique à vontade. Paulo fala, olha, a fé de vocês está alicerçada em Cristo. E isso é gratificante. A fé daquela igreja não estava alicerçada naquilo que estava tentando entrar na igreja, mas em Cristo e na obra de Cristo somente. Uma outra coisa, uma outra característica que ele destaca é o amor de uns para com os outros. Olha o que o texto nos diz. Versículo 6. Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo, elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Eles praticavam o amor de uns para com os outros, eles amavam uns aos outros na igreja. E quando nós falamos de amar uns aos outros, falar é fácil. Mas o que significa isso? O que significa eu amar o meu irmão como a mim mesmo? Significa abrir mão de muita coisa. Significa abrir mão, muitas vezes, de ter, entre aspas, aí, razão em prol do bom relacionamento. Tem a ver com quando meu irmão pecar contra mim, eu ir até ele para resolver, não para acusá-lo, mas para resolver o problema e para restabelecer a comunhão. É isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai até ele. É abrir mão do orgulho, é abrir mão do egocentrismo. E Paulo destaca essa característica, o amor de uns para com os outros naquela igreja. Outra característica que o apóstolo Paulo, então, destaca daqueles irmãos
é uma esperança que estava pautada no Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Ela era utilizada fora da igreja. Como que essa palavra era utilizada? Caiu o balãozinho aqui? Caiu o L. Até o final fica só o B e o 45 ali, mas está tudo certo. Inclusive, obrigado, viu, Tati? Ficou muito bonito. Tem até bolo, não dá para comer, mas que tem bolo, tem. Obrigado, viu? Voltando aqui, a palavra evangelho, ela significa boa notícia e ela era utilizada não somente no contexto de igreja, mas no contexto, digamos assim, secular. Quando um rei estava em guerra com outro rei, ou um reino com outro reino, por exemplo, e eles queriam firmar um voto de paz, o que acontecia é que um dos reis enviava um mensageiro, e esse mensageiro estava portando o evangelho. E o que era isso? Era a boa notícia. E a boa notícia era uma boa notícia de paz, uma boa notícia de que aquele rei queria restabelecer a paz com o outro rei. E daí então, era utilizada a palavra evangelho, e essa palavra então é utilizada para a boa notícia de que Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita para promover paz entre nós e Deus. E a esperança dos colossenses estava pautada nessa certeza, na certeza do Evangelho. A esperança deles tinha como fundamento essa boa notícia de que, através da suficiência de Jesus Cristo, eles podiam então ter paz com Deus. Eles não precisavam de mais nada. Eles não precisavam cumprir uma promessa, eles não precisavam atravessar de joelhos um determinado local, eles não precisavam se chicotear, eles não precisavam se punir pelos pecados, porque a punição de todo pecado foi sobre Jesus Cristo. Essa era a boa notícia, e através disso eles podiam ter, e nós podemos ter, paz com Deus. Era nessa esperança que os colossenses estavam alicerçados, e o apóstolo Paulo então destaca essa característica. Uma outra característica é que essa boa notícia, esse evangelho, atingiu eles, impactou eles, mas não somente isso, gerou fruto, gerou vida em outras pessoas. Eu, há algum tempo, trabalhava numa academia de natação, e eu me lembro que na frente da academia tinha um estacionamento e tinha um canteiro ali. E era um canteiro que tinha arbustos e mais nada. Um dia estava eu e outro funcionário lá da academia e a gente começa a ver que está crescendo um negócio diferente no meio dos arbustos. E a gente olhou, o que será isso, tal, pela folhinha, e a gente deu alguns palpites. O resumo é que aquela mudinha cresceu e começou a dar tomatinho cereja. E deu bastante tomate cereja. E ninguém plantou, aquela semente simplesmente chegou ali. Ela chegou, caiu numa terra boa e ela foi então frutificando. O evangelho em nós deve ser assim. O Espírito de Deus, ele traz o evangelho até nós, essa boa notícia. E assim que essa boa notícia bate em nós, isso deve frutificar para outros. Deve frutificar não só para outros, mas na vida de outros, impactando outros. Mas primeiro tem que impactar a gente. Primeiro tem que mexer na gente, para que então possa mexer no outro. E isso tinha acontecido naquela igreja. O evangelho tinha impactado eles, a ponto deles frutificarem. E o evangelho está chegando então a outras pessoas, essa boa notícia, chegando a outras pessoas. Muitas vezes, quando eu falo de boa notícia, eu me lembro daqueles filmes antigos, tinha muito isso nos filmes e nos desenhos do Batman, que ficava
um menininho entregando jornal. Não sei se vocês já se lembram dessa figura. E ele ficava gritando extra, 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 extra. E quando eu olho para... Quando eu me lembro dessa palavra evangelho como uma boa notícia, me vem essa imagem de que nós devemos estar como aquele menino, gritando extra, extra. Por quê? Porque essa mensagem nos atingiu e nos impactou. E deve ser contada a outras pessoas também, assim como estava acontecendo ali em Colossos. E eles tinham, além disso, um amor pelo Espírito Santo, um amor por aquilo que Deus estava fazendo através do seu Santo Espírito na vida deles. Olha para o versículo 8. Ele nos contou, Epáfras contou a Paulo, do amor que o Espírito lhes tem dado. O amor era uma característica daquela igreja. Era um amor dado pelo Espírito Santo. E eles viviam esse amor ao ponto de Paulo destacar isso quando ele escreve. Quando nós olhamos para essa igreja, quando nós olhamos para esses 45 anos, eu acho que nenhum de nós aqui estava na fundação da igreja, né? Mas nós temos... A Joana estava, é verdade. Joana estava. Pequenininha, mas estava, né, Jojo? Mas eu fico imaginando na mente da Joana e de outras pessoas que acompanharam essa igreja durante esses 45 anos. Quantas coisas aconteceram, quantos testemunhos a ser contados, quanto amor pelo Senhor, quanto amor pelo próximo, quanta convicção, quanta esperança no Cristo ressurreto. E por isso essa igreja pode estar assim hoje, porque pessoas se ajuntaram e continuam se ajuntando pela fé nessa esperança inabalável, pela fé no Cristo ressurreto, que nos chama a sermos impactados por essa boa notícia e frutificar para outros. A Joana estava aqui no início, mas outros não. Isso significa que a mensagem que atingiu pessoas lá atrás frutificou na vida de cada um, ao ponto de que cada um foi chegando aqui. Como eu disse no começo, louvado seja o Senhor, nós estamos alegres porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Ele tem feito grandes coisas. E por isso nós nos alegramos. Até aqui nos sustentou o Senhor. E por isso nós devemos nos alegrar. Agora, Paulo não termina aí. Ele começa, então, a olhar para o futuro. E ele intercede. Paulo tem um desejo para com aquela igreja. E ele diz isso. E quais são esses desejos de Paulo para aquela igreja? Primeiro, que essa igreja tenha plenitude no conhecimento da vontade de Deus. E como ter plenitude do conhecimento da vontade de Deus? Nós temos a Escritura Sagrada. E é só nós olharmos para as nossas Bíblias. E ali nós vamos ver qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. E ali nós podemos perceber qual que é a plenitude da vontade de Deus para a nossa caminhada na vida. E esse era o desejo do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, que eles olhassem para Cristo, para a revelação de Jesus, para os escritos que já tinham, como o Antigo Testamento. E eles então reconhecessem a plenitude da vontade de Deus para a vida deles. E não se desviassem dessa vontade de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguissem firmes nessa vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo disse certa vez, que ele estava com os olhos fitos rumo ao alvo. E qual que era o alvo dele? Cristo. Outra coisa que Paulo deseja para aquela igreja, sabedoria e entendimento espiritual. Paulo desejava que eles fossem sábios. Paulo desejava que eles fossem entendidos, mas não a respeito de qualquer assunto, mas uma sabedoria e um entendimento espirituais.
que pudesse capacitá-los para viver a vida em conformidade com a vontade de Deus. Essa sabedoria e esse entendimento, eles trazem para nós discernimento entre aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito, entre aquilo que é agradável ao Senhor e aquilo que não é agradável ao Senhor. Sabedoria e conhecimento de Deus. Outro desejo do apóstolo Paulo é que eles tivessem uma vida digna do Senhor. Uma vida digna do Senhor. Isso significa olhar para a própria vida e dizer: a minha vida está em consonância, está em concordância com aquilo que Deus deseja para mim, com a vontade de Deus, que ele falou no primeiro item, a vontade, o conhecimento de Deus. A minha vida está em consonância com isso. E o apóstolo Paulo então deseja, olha, que a vida de vocês seja uma vida digna do Senhor. Que vocês andem conforme o Senhor deseja que vocês caminhem. E quando a gente quer um exemplo, digamos assim, de como andar segundo os padrões do Senhor, é só você olhar para Mateus capítulo 5, olhar para o Sermão do Monte ali. Ali você vai perceber muitos dos valores que têm a ver com caminhar tendo uma vida digna do Senhor. Não é o cumprimento de regras. Não é uma inerrância, porque todos nós erramos. Mas é uma vida de arrependimento, é uma vida de piedade, é uma vida de amor pelo outro. É uma vida que busca paz, é uma vida que busca justiça. Fome e sede de justiça. Essa é uma vida digna do Senhor. É uma vida que não é uma vida dupla. Não é uma vida munida de hipocrisia, mas de verdade. Essa é uma vida digna do Senhor e é isso que o apóstolo Paulo está desejando para aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo deseja a eles também que eles frutifiquem e cresçam. E entendam, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está intercedendo por eles e desejando isso por eles, não significa que eles não estavam vivendo isso. Significa que o apóstolo Paulo está os relembrando a respeito disso. Porque ele acabou de falar que o evangelho chegou neles e frutificou. E agora ele está falando de novo, frutifiquem no Senhor, cresçam no Senhor. Então, muitas vezes é bom nós relembrarmos. Essa semana, eu estava conversando com... Semana passada, estava conversando com uma pessoa e numa das minhas falas eu disse o seguinte: olha, talvez o que eu vou dizer agora seja chover no molhado, mas eu quero te dizer isso, isso e isso. E aí a resposta dele depois daquilo que eu disse foi: de vez em quando é bom chover no molhado, porque a gente vai se acostumando tanto com um modus operandi, né? Uma forma de viver ali, uma forma de levar a vida, que algumas coisas tão básicas passam tão despercebidamente. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está trazendo a lembrança. Eles já viviam frutificando, crescendo, e o apóstolo Paulo diz para eles: continuem assim. O apóstolo Paulo também deseja para eles força no poder de Deus, para que eles tivessem perseverança e paciência com alegria. Para que eles passassem por tudo aquilo, as dificuldades, tudo aquilo que eles deveriam passar com alegria. Para que eles passassem pelos sofrimentos que eles deveriam passar, o que eles tinham que passar, com alegria. É o que faltou, por exemplo, muitas vezes no povo que estava no deserto. Ao invés de alegria, era murmuração. Perseverança e paciência com alegria. Que eles tivessem gratidão pela obra de Cristo e pelo que aquela obra havia proporcionado a eles, que era salvação, que era vida eterna, era uma mudança de condição. Vocês foram resgatados das trevas, o apóstolo Paulo diz, e vocês foram então trazidos para o reino da luz de Jesus.
É uma mudança de condição. Não é uma mudança de comportamento simplesmente. É uma mudança de morte para a vida, que vai gerar então uma mudança de comportamento. Porque uma mudança de comportamento sem uma mudança de condição, ela é hipocrisia. O que Jesus traz a nós é uma mudança de condição. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. E isso deve gerar gratidão no nosso coração. A capacitação de Deus para que a igreja viva na luz, ela é proporcionada por Jesus, que muda essa condição do ser humano, os versículos 13 e 14. Nós só podemos andar na luz de Jesus, na verdade de Jesus, ter uma vida digna do Senhor, se, de fato, a luz de Jesus nos impactou e nós fomos mudados de condição. A nossa condição mudou. Eu quero concluir dizendo, então, que ser igreja é submeter-se a Deus e frutificar no próximo. Quando nós olhamos para tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava agradecendo por aquela igreja, quando nós olhamos para tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse e que era o desejo deles e que ele estava intercedendo por eles ali, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos que ali o apóstolo Paulo está dizendo para eles: submetam-se a Deus, amem uns aos outros, frutifiquem no próximo. Amem a Deus e frutifiquem no próximo. Submetam-se a Deus e frutifiquem no próximo. A minha oração e o meu desejo é para que essa igreja, Betel, possa continuar, e a cada dia se aprofundar nesse caminho de submeter-se a Deus e de frutificar no próximo. O que nós vivemos hoje precisa ser vivido e aperfeiçoado para o futuro. E quando eu falo de igreja, eu não falo de paredes. Igreja é o corpo de Cristo reunido. Se a gente estivesse se reunindo na calçada do outro lado da rua ali, na calçada do Vavá, olhando para a Escritura Sagrada, louvando a Deus, nós seríamos igreja ali. Se nós estivéssemos na casa de alguém, reunidos em nome do Senhor, nós seremos igreja ali. Que eu, que você, que nós como igreja, continuemos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós e nos aperfeiçoemos ainda mais naquilo que Ele tem. E que essa igreja possa fazer muitos e muitos aniversários olhando para trás, louvando a Deus pelo que aconteceu e olhando para frente, desejosos por aquilo que o Senhor ainda há de fazer através dessa igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua bondade conosco. Obrigado, Senhor, pela sua bondade com essa igreja, pela sua fidelidade com essa igreja. Obrigado, Pai, porque o Espírito do Senhor tem cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado essa igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor continue capacitando a Igreja Evangélica Batista Betel a viver em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com a Tua vontade. Que essa igreja continue e se aprofunde em submeter-se ao Senhor e a frutificar na vida do próximo, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que seja assim na vida da igreja, que seja assim na nossa vida individualmente. Amém? Forte abraço a vocês, que Deus abençoe. Uma ótima semana. Em outras condições, nós iríamos lá para o salão social, né? Comeríamos um bolo, tomaríamos um refrigerante, nos abraçaríamos. Mas hoje a gente pode só se cumprimentar no soquinho mesmo. E termos o nosso apreço de um para com os outros, que não muda pelo fato de nós não podermos nos abraçar. Não é mesmo? Um abraço a vocês, que Deus abençoe.